Glória a Deus, engrandecido seja o nome santo do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Desde já, quero cumprimentar a todos vocês que neste momento disponibilizam aí um precioso tempo da sua vida, para estar juntamente conosco a partilhar da palavra de Deus, da palavra de salvação, de vida e de vida eterna. Quero saudá-lo, a você varão, a você varoa, a você que neste momento abre o seu coração para receber a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, com a graça e a paz do nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. Passou-se essa semana, estamos aqui novamente com este compromisso firmado com o nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, de propagar a palavra de Deus, de levar adiante o Evangelho de Cristo, de adquirir seguidores para o nosso Mestre, porque Ele chama, Ele convoca: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é Ele que chama as almas, as pessoas, os povos, tribos e línguas, não importa a sua idade, a sua cor, a sua raça, o seu país, o estado ao qual você se encontra neste momento. Pode ter certeza que Cristo Jesus, nosso Salvador, é poderoso para transformar e fazer nova todas as coisas. E eis-me aqui mais uma vez, pela graça de Deus, deixando que o Senhor venha usar-me como um mero instrumento na palma das suas mãos, apenas um ministro de Cristo, portador das boas novas, que é necessário que diminua nós e cresça o Senhor, assim como disseste, João Batista. Então, temos uma palavra para nós meditarmos neste momento, a respeito de quem são filhos e quem não são filhos do nosso Deus, aqueles que são amigos e aqueles que não são amigos de Deus. As pessoas muitas das vezes dizem que todos somos filhos de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Então, desde já convoco vocês, caro amigo, caro irmão, caro visitante deste canal, você que já se membrou, você familiar, desde já também fazer um convite a todos vocês que têm acompanhado as pregações, que têm entendido a palavra, que têm aí se regozijado na presença de Deus com a pregação da verdade da palavra de Cristo, que não deixe de compartilhar, que não deixe de convocar aí as pessoas para que venham assistir também, pois Jesus Cristo diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós temos aqui, pela misericórdia de Deus, anunciado aí a verdade, a santidade de Cristo, a Bíblia, a pureza da palavra de Deus. Então se membra, se inscreve, ativa lá o sino para que você venha receber notificações aí todas as vezes que os vídeos forem postados, porque o objetivo deste canal, pregando Jesus, o Salvador, é conquistar seguidores para o Mestre e não para nós. Então, desde já convoco a todos vocês para que venham abrir as vossas Bíblias juntamente conosco na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4 em diante. A palavra de Deus nos relata da seguinte forma: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filhos há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então veja só, varão e varoa, que assiste esse canal neste momento. É necessário que quando nós nos achegamos na presença de Deus, nós creiamos na Bíblia como mandamentos de Cristo para com as nossas vidas. Quando Deus criou o homem e a mulher e colocou eles no jardim do Éden, deu mandamentos para que eles viessem a cumprir.
né? Infelizmente, eles não cumpriram e receberam a sua sentença por isso. Eles eram filhos de Deus, criados por Deus. Mas quando pecaram, o pecado trouxe consequência, né? Mais lá na frente, já passando lá no povo, quando foi liberto da servidão e da escravidão do Egito, Deus livrou aquele povo, levantou o povo como filho, como propriedade particular sua e deu-lhes mandamentos para que eles seguissem. Mas eles, muitas das vezes, tropeçaram, transgrediram, não caminharam como o Senhor disse para que eles caminhassem. E isso lhes trouxe consequências. Se vocês forem meditar em Deuteronômio capítulo 23, vai estar lá as bênçãos que o povo receberia pela obediência e as maldições pelas transgressões, né? Aí chegando nós na graça, quando Cristo veio, cravando na cruz a barreira que havia de inimizade entre os povos, porque o povo escolhido, elegido por Deus, era o povo israelita. Aqueles que estavam ao derredor, nas nações circunvizinhas e em outros países, eram considerados inimigos de Deus. Mas Cristo Jesus, cravando esta barreira que havia de inimizade na cruz do Calvário, quando disse está consumado, e deu-se início no Novo Testamento, comprou para si todos os homens e mulheres de todo o mundo com preço de sangue. E quando ele fizeste esta maravilha, comprando-nos com preço de sangue, deu-nos mandamentos para que nós viéssemos caminhar, para que nós viéssemos a seguir. As pessoas dizem daqui para lá, de lá para acolá, que todos somos filhos de Deus. Pelo contrário. A palavra aqui, a qual nós lemos, fala que aquele que não aceita a repreensão de Deus, aquele que não anda nos seus mandamentos, não é tratado como filho, mas pelo contrário, como bastardo. Todos aqueles que são filhos de Deus ouvem a voz de Deus. Todos que são filhos de Deus praticam as obras do seu Pai, as obras do seu Filho Jesus Cristo. E aqueles que não praticam, aqueles que não andam conforme o Evangelho, não é tratado como filho, mas como bastardo. Todos somos criados por Deus. Todos somos criaturas de Deus. Foi Ele que criou-nos e formou-nos desde o ventre de nossas mães, soprando em nossas narinas o fôlego de vida. Criou-nos. Mas para que nós sejamos filhos de Deus, necessário é obedecer ao nosso Pai. Porque se Ele é o nosso Pai e nós não obedecemos a Ele, nós não somos tratados como filhos, mas como bastardos, e ainda a seriedade fica maior porque somos tratados e passamos da posição de filhos para inimigos de Deus. Porque quando nós nascemos, nós éramos uma criança pura, um bebê puro, um bebê que não tinha pecado. Nós sabemos aí também que tem uma certa denominação que batiza bebês, aonde a palavra de Deus nos fala que o batismo é para remissão e arrependimento de pecados. Que pecado que um bebê tem? Nenhum. Então são um povo que usa a mesma Bíblia que nós usamos. É um povo que diz as coisas só que torcida. Não ensinam as pessoas como deveriam. Quando nós nascemos um bebê puro, um bebê santo. Mas muitas das vezes a tradição que nós recebemos dos nossos pais dentro da nossa própria casa, os prazeres do mundo, a ilusão do mundo nos fez cair. Nós passamos daquela pureza, daquela santidade de filhos de Deus para a posição de bastardos, porque passamos a transgredir os seus mandamentos. Passamos para a posição de inimigo de Deus. A palavra de Deus vem nos relatando: ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. O Senhor querendo que aqueles que se desgarraram, aqueles que viraram as costas para Ele, aqueles que abandonaram a sua presença, Ele vem exortando, Ele vem corrigindo, Ele vem repreendendo, Ele vem castigando para que o povo passe da posição de inimigo e volte para a posição de filho. Mas nós sabemos que muitos têm rejeitado, muitos têm recusado, muitos não têm aceitado a repreensão do Senhor, tanto dentro quanto fora das igrejas. Quando você leva uma palavra da verdade, uma palavra da santidade, uma palavra que está escrita aqui dentro do jeito que nós temos que viver, que o Senhor deixou para que nós vivêssemos, para que fosse santo como Ele é santo, as pessoas se escandalizam, as pessoas não aceitam a correção, as pessoas não aceitam a repreensão. Lá em Lucas capítulo 10,
A palavra de Deus fala que quando você prega uma palavra, quando você anuncia uma palavra e a pessoa não aceita, não é a nós que eles recusam, é o próprio Deus e o próprio Cristo, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Quando o povo de Israel, lá em 1 Samuel, olhou para Samuel e disse que ele já estava velho e os seus filhos não andavam nos seus caminhos, e eles pediram um rei para que fossem iguais a todas as nações, Deus reinava soberano sobre o povo. Só que o povo não, nós queremos um rei que guerreie as nossas guerras, que peleje as nossas guerras, como todas as outras nações. Um povo que era ali, que tinha um Deus soberano sobre eles, e Samuel foi e levou essa demanda até Deus. E Deus falou: olha Samuel, constitui-lhes rei, porque não foi a você que eles rejeitaram, mas foi a mim. Então quando você prega uma palavra, quando você anuncia uma palavra e as pessoas rejeitam, as pessoas recusam a não viver, tanto dentro quanto fora das igrejas, dizendo que não é bom ir por aí, não é desse jeito, cada um tem a sua religião, cada um pensa de um jeito, cada um pensa de uma forma, né? As pessoas recusam a repreensão de Deus. E quando nós recusamos a repreensão do Senhor, que Ele corrige aquele que Ele ama, e a qualquer que recebe por filho, e quando nós recusamos essa repreensão, Ele diz: se suportais a correção, Deus nos trata como filhos. Se nós suportarmos a correção do Senhor, despertarmos do sono e começarmos a caminhar como diz o Evangelho, porque a palavra de Deus em João 5,39 fala que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Mas muitos têm caminhado segundo a sua própria vontade, segundo o seu ímpio coração, segundo o seu pensamento, segundo o seu querer, e não segundo o querer de Cristo, né? Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos. Por que filho há a que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Veja só. Então, se estamos sem disciplina, andamos segundo o nosso ímpio coração, segundo a nossa própria vontade, nós somos tratados como bastardos e não filhos. Então está sendo feita uma divisão pelo próprio Deus, daquele que é filho dele e daquele que não é. Aquele que recebe a correção e a repreensão e aceita, e daquele que recebe a correção e a repreensão e não aceita. Deus tem amado o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Mas o povo tem recusado a repreensão de Deus. O povo tem recusado o amor de Deus. Nós temos visto a cada dia mais e mais se levanta ministérios para tudo quanto é lado. Mas as pessoas têm seguido a sua própria vontade, não digo todos, porque Romanos capítulo 11, versículo 5 fala que segundo a eleição da graça ainda há um resto é um pouco. Então infelizmente o mundo tem se caminhado para o fim, né? Felizmente para aqueles que caminham com Cristo, e infelizmente para aqueles que recusam a repreensão do nosso Mestre, querendo viver segundo a sua vontade e não a vontade de Deus. Então, se nós não despertarmos do sono e não aceitarmos a repreensão de Deus, o nosso fim será triste e será lamentável. Porque só há dois caminhos, Mateus 7, 13 e 14. Ou nós estamos com Cristo ou não estamos com Ele. Então, se você que neste momento está assistindo este vídeo, se está sendo corrigido pelo Senhor, tem mandamentos para se cumprir, você não tem cumprido, tem rejeitado, recusado, se apressa a se cumprir esses mandamentos para que você possa adquirir o estado de filho de Deus. No versículo 9, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Os nossos pais, muitas das vezes, nós obedecemos, reverenciamos a eles, né? Os nossos pais segundo a nossa carne. Nós não obedeceremos muito mais aos pais dos Espíritos para que nós venhamos a viver, né? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este por nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Os nossos pais nos corrigiam como bem lhes parecia, como eles pensavam, como eles achavam que é certo. Mas Deus nos corrige para que nós sejamos participantes da sua santidade, segundo as Sagradas Escrituras. Não toquei em nada imundo, e Cristo vos esclarecerá. Não beba, não fuma, não prostitui, não mate, não roube, perdoe seu inimigo. Aquele que fez essas coisas no passado, se arrependa, Deus te levanta.
Não há pecado que Deus não perdoe, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o único pecado ao qual o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, não perdoa, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Hoje mesmo eu ouvi da boca de uma pessoa, né, que a religião qual nós seguimos não é a que ela quer, porque a nossa religião tem que perdoar, né? E a pessoa está com o coração enegrecido, perturbado, cheia de rancor e de mágoa e de ódio, e não consegue perdoar o seu próximo, né? Jesus Cristo passando por toda aquela dificuldade, por toda aquela luta, pregado naquela cruz do Calvário, olhou para baixo, olhou para cima e clamou a Deus que tivesse misericórdia daqueles que estavam ali, fazendo todo aquele mal para ele, porque não sabia o que fazia. E se ele perdoou, sendo mestre e Senhor, nós também temos que perdoar. Então nós temos mandamentos para cumprir, e através da palavra Deus nos repreende, e se nós acertarmos a repreensão, seremos tratados como filhos, se não como bastardos. Então nem todos são filhos de Deus. Mas se você está na posição neste momento de bastardo, corra para se passar para a posição de filho. Toda repreensão no presente momento não parece ser de gozo, mas de tristeza. Quando você é repreendido, quando eu sou repreendido, naquele momento ali, a gente fica triste. Mas depois, se você deixar a palavra entrar, se você meditar e aceitar, vai produzir um fruto pacífico de justiça na tua vida. Eu outrora também, quando estava começando a caminhar com o Senhor Jesus Cristo, o irmão que me instruiu, usado pelo Espírito Santo de Deus, eu ia fazer alguma coisa, ele falava, ó irmão, senta aqui, pegava a Bíblia e me mostrava, não é assim que Deus quer. Olha irmão, eu ia fazer outra coisa, ele me chamava, olha irmão, eu fui sendo repreendido por Deus. E graças a Deus eu tive aceitação, eu aceitei aquela repreensão e mudei. O Senhor me mudou, o Senhor me transformou, e hoje eis-me aqui como instrumento na palma de Deus, para trazer a verdade para o povo, para que o povo também desperte. Tiago, livro do apóstolo Tiago, inspirados pelo Espírito Santo do nosso Deus, Tiago 4, versículo 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está vendo? É muito sério. Quando ele trata adúlteros e adúlteras, era o quê? Quando nós éramos uma criança, éramos fiéis a ele, tínhamos uma fidelidade porque não tínhamos pecado. Fomos crescendo, 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 muitas das vezes a tradição que nós recebemos dentro dos nossos lares, a tradição dos nossos amigos, a tradição do mundo fez nos cair. E nós adulteramos, nós nos prostituímos, nós tiramos aquela fidelidade que nós tínhamos para com Deus. Então nós somos tratados como estamos fora da presença dele, como adúlteros e adúlteras. Ele fala, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É muito sério a gente ficar na posição de inimigo de Deus por não aceitar a repreensão do mestre, por não aceitar os seus mandamentos. As pessoas têm padecido, as pessoas têm definhado, as pessoas têm ido de mal a pior, mas não arredam o pé do pecado, não arredam o pé de seguir muitas das vezes um ministério que já se corrompeu. Aí você abre a tua Bíblia lá em Evangelho de Cristo, segundo escreveu nosso irmão João, no capítulo 15, no versículo 12 e 13, a palavra de Deus diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amém? Está vendo? Nós temos a chance de passarmos da posição de inimigos de Deus para a posição de amigos de Deus, se fizermos o que Cristo Jesus, nosso Deus, nos manda. Então, enquanto há fôlego de vida, há esperança sim, mas como nós não sabemos o que há de produzir o dia de amanhã, então se apressa, corra, saia da posição de inimigo de Deus, aceite a repreensão do nosso Deus, do nosso mestre, do nosso Redentor, e passe a ser inimigo de Deus, porque nem todos são filhos, criaturas todos somos, mas filhos de Deus e amigos de Deus seremos se guardarmos os seus mandamentos, se guardarmos a sua palavra. Muitos creem em Deus, creem em Jesus Cristo, mas quando você pega uma Bíblia e começa a meditar, trazer os mandamentos, como que tem que se viver, a pessoa se escandaliza.
A pessoa já não quer mais. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurado aquele que não se escandalize em mim. Em João capítulo 6, o versículo 60 em diante. Antes disso o Senhor vinha explicando, instruindo, exortando, consolando o povo, como que se deveria andar, como que se deveria caminhar. E chegou no versículo 60 em diante, muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele, já não queriam mais andar com ele, porque diziam que o discurso dele era duro, que eles não podiam ouvir, que eles não podiam escutar. Se escandalizaram com os mandamentos do mestre, estiveram juntamente com ele. Mas se escandalizaram por quê? Porque não queriam mudar, porque não queriam abandonar o pecado, porque não queriam abandonar o velho homem e a velha mulher. Aí o Senhor Jesus Cristo voltou-se para os seus discípulos e falou: quereis vós ir com eles também? Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? De que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? De que adianta você viver neste mundo do jeito que você quer, do jeito que você acha bom, de lá para cá, daqui para acolá, amontoando muitas das vezes riquezas, mas perder a sua salvação porque se escandalizou com os mandamentos do mestre? Os discípulos permaneceram firmes. Somente Judas se perdeu, porque amou o prêmio da injustiça, amou este presente século, amou as riquezas, mas os outros perseveraram, andaram com Cristo tanto na sua vida, quanto na sua morte, quanto na sua ressurreição, e estão lá nos céus. E chegou a nossa vez de fazer a nossa parte. Então passe da posição de inimigo de Deus para filho de Deus. E você que caminha, está caminhando no ministério, veja bem se realmente Jesus Cristo está habitando. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não estávamos nós na tua presença, não comemos nas nossas ruas, não expulsamos demônios, não fizemos 1000 maravilhas. O Senhor Jesus vai responder: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 ou 23. Então desperta, acorda. Vamos buscar a presença de Deus em verdade e justiça enquanto há fôlego de vida. Porque o Senhor ama aquele que aceita a repreensão, mas aquele que não aceita é tratado como um bastardo. Passe neste momento de inimigo para filho de Deus e amigo de Cristo. Amém? Fique por aqui, pela graça e misericórdia de Deus. Até semana que vem, se o Senhor nos permitir, né? Não deixe que o inimigo venha te vencer. Receba a repreensão do Senhor, para a glória de Deus, para a glória do nosso Mestre. Vamos crescer na graça e no conhecimento, né? Porque o céu nos espera. Hoje nós vivemos aqui neste mundo, mas não podemos nos contaminar com a impiedade, com o pecado, com a podridão que há neste mundo. Amém? Que Deus os abençoe. Fique aqui o vosso irmão Paulo mais uma vez, para a glória e graça do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.